Graça e paz, memorial, amém? Boa noite. Você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo à nossa igreja, a Igreja Batista Memorial. É sempre muito bom ter aqui em nosso meio visitantes. Pode ter certeza que nesse lugar aqui você vai ser abençoado. Deus vai falar ao seu coração. Você que nos assiste, seja em casa ou em qualquer lugar no nosso canal do YouTube, fique conosco até o final e pode ter certeza que você nessa noite será abençoado. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor ou acessar o dispositivo móvel, né? Esse dispositivo que tem várias versões aí da palavra de Deus, mas na realidade a maioria do povo aí usa mais o Instagram, né? Não, brincadeira. Acessa aí o livro dos começos, livro de Gênesis, Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, a nossa leitura será a partir do verso de número 15. O texto também, para quem quiser acompanhar na minha versão, ele será projetado. Assim vai nos dizer a palavra do Senhor. Ao amanhecer, os anjos insistiam com Ló dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, tuas duas filhas que estão aqui, para que não morras no castigo da cidade. Porém ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele. E tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse, um anjo, tá, irmãos, aqui nessa fala. Então o anjo falou: foge, salva a tua vida, não olhes para trás. Vou repetir essa parte. Não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície. Indo para o verso 24 agora, vai continuar o texto. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruíram aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Milhares de anos depois, no Novo Testamento, isso está sendo narrado em Lucas capítulo 17, verso 32, o nosso Senhor Jesus vai dizer: lembrem-se da mulher de Ló. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que nós temos de cultuar o Teu nome nessa noite, pela liberdade que temos, ó Pai amado, de expressar a nossa fé, por enquanto ainda nesse lugar que se chama Brasil. Eu te louvo, Pai, por essa igreja, eu te louvo pela vida de cada irmão, de cada visitante. Pai, nessa noite fala ao nosso coração. Eu tenho certeza que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhum irmão aqui saiu de casa para ouvir palavra humana. Eles querem receber uma palavra do alto. Eles querem receber uma palavra do Senhor. E o Senhor é poderoso, o Senhor é gracioso, amoroso para entregar essa palavra, palavra que transforma a nossa vida e que muda o nosso caráter. Que essa palavra, Senhor, seja uma semente lançada ao nosso coração e que Espírito Santo, o Senhor venha abrir o nosso coração, que esse coração nosso seja uma terra fértil para tudo aquilo que o Senhor e a sua palavra deseja fazer. Quanto a mim, Pai, eu preciso falar. Eu não sou digno de estar aqui, sendo mensageiro da Tua palavra. Por isso eu peço, Pai, tenha misericórdia da minha vida, Jesus. Eu me escondo atrás da cruz do nosso Senhor. E eu só quero aqui, Pai, nessa noite, ser um canal de bênção para a vida dos meus irmãos. E se alguma coisa, ó Pai amado, o Senhor ainda precisa ministrar ao meu coração, que o Senhor faça os meus ouvidos nessa noite sensíveis à sua voz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
A todo tempo na nossa vida nós recebemos conselhos e advertências. Desde conselhos mais simples do tipo, olha, se você for fazer uma viagem para tal lugar, é preferível que você use a rodovia tal, passe pela cidade tal. E aí tudo bem, você ouve aquele conselho, é verdade, mas se você realmente não segui-lo, não for por aquela tal rodovia, o máximo que vai acontecer é você pegar um pouco mais de trânsito, né, talvez uns buracos a mais na estrada, né? São conselhos. Há quem diga, por exemplo, para você que quer comprar um imóvel e fale assim, olha, em tal região da cidade, no bairro tal, é um lugar promissor, ali tem o comércio está crescendo, e o pessoal ainda não está muito de olho ali naquele lugar, então se você comprar um imóvel ali, em breve vai valorizar. E aí se você decidir não seguir esse conselho, vamos dizer assim, essa advertência, você vai perder um bom negócio no máximo. Só que existem conselhos e advertências que vão trazendo para nós, queridos, um peso um pouco maior. Já muda de figura se um médico disser para você, olha, se você não mudar os seus hábitos, você terá consequências trágicas na sua vida. Você já fica mais esperto, não é verdade? Você já vai o quê? Regalar os olhos. Se você tiver para entrar, ou se você talvez more num prédio e ouvir um engenheiro civil, dizendo algo do tipo, olha, cuidado que a fundação desse prédio não está legal e esse prédio está condenado, ele pode cair a qualquer momento. Eu acho que se você tiver um mínimo de sanidade mental, você vai recolher as suas coisas, verificar a informação e vai embora, não é verdade? Então tem informações que vão ter mais peso para nós. E existem, irmãos, aquelas informações que a gente não pode deixar de obedecer, a gente não pode deixar de dar ouvidos, que são as advertências do Senhor. Então a palavra da noite hoje é o peso de uma advertência. Quando um amigo dá um conselho, uma advertência é uma coisa, quando um profissional dá um outro conselho para você, muda um pouquinho, mas quando Jesus, irmãos, quando Ele fala algo para nós, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa elevar o nosso nível de alerta. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele não desperdiça palavras, tá? Ele não desperdiça. Você lendo os evangelhos, nenhuma palavra ali de Jesus foi colocada em vão. Então, quando Jesus fala, lembrem da mulher de Ló, não é apenas um comentário histórico, irmãos. É uma advertência muito séria. É um grito de alerta, um grito de amor para a igreja hoje, para que a gente possa olhar para a vida dessa mulher e não repetir os mesmos erros que ela. É como se Jesus dissesse assim, olha, não brinquem com a sua alma. Não subestimem o perigo do pecado, não ignorem os alertas do céu. Sabe por quê, irmãos? Se a gente ignorar os alertas de Jesus, isso pode custar a nossa eternidade. Então, por que Jesus falou, lembre-se da mulher de Ló? E é isso que eu quero partilhar com vocês. O que nós aprendemos com essa mulher? Primeiro, aprendemos que nós não podemos negligenciar as advertências do Senhor. A advertência foi, não olhe para trás, lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus reforça, olha, lembrem-se da mulher de Ló. Jesus está nos remetendo ao passado. Jesus está dizendo, olha, olhem para o passado, para os erros cometidos por essa família, por essa mulher, para que hoje vocês não repitam o mesmo erro. Deus quer que você aprenda com os erros do passado. É atitude de sabedoria você olhar para a sua própria vida e dizer, olha, essa minha atitude aqui foi equivocada. Isso é uma atitude sábia. Mais sabedoria ainda você terá se você aprender com os erros dos outros. Por isso Jesus diz, lembre-se da mulher de Ló. Ou seja, não caiam. Não se desviem, não endureçam o coração, não se afastem da minha presença, não terminem como ela. Irmãos, quanto sofrimento, quanta dor, quanta perda
nós evitaríamos se dessemos mais atenção à voz do Senhor. E olha, deixa eu dizer algo para você. Deus, Ele emite para nós os seus alertas, sabia? Deus vai sinalizar o perigo na sua vida. Quando a gente olha para a história do povo de Deus, a gente vê o Senhor fazendo isso várias vezes. Quando eu vejo o povo em desobediência, em murmuração, em rebeldia, Deus levanta quem? Deus levanta os profetas. Deus levanta o profeta Jeremias, Deus levanta o profeta Isaías, Deus levanta o profeta Ezequiel, Deus levanta o profeta Oséias, para dizer a mesma coisa. Olha, virá um povo do norte, se referindo a Nabucodonosor, que viria e praticamente destruiria Jerusalém e levaria o povo de Deus cativo para o norte, para a Babilônia. Todos esses profetas alertaram, irmãos. Olha, corrijam o caminho. Olha, mudem de vida. Olha, a disciplina do Senhor, ela virá através desse povo. E de fato isso aconteceu e o povo não acreditou. Quando o Senhor tinha o desejo de destruir a cidade de Nínive antes, ele chamou essa cidade ao arrependimento. Como? Através da vida de Jonas. Jonas foi lá e disse: olha, gente, arrependam-se. Quando a gente olha para a sociedade pré-diluviana, a gente olha o que Noé estava fazendo ali, a gente não sabe exatamente se Noé demorou 80, 100, talvez 120 anos para construir a arca, mas ele ali, durante todo esse tempo de construção, Noé estava pregando para aquele povo. E a palavra não diz isso, mas as minhas conjecturas, trazem no meu coração e na minha mente a quase certeza de que estava todo mundo rindo. Cara, o que esse doido está construindo um mega barco? O que ele vai fazer com isso? E digo mais, ele não estava apenas pregando com a sua construção. A carta de 2 Pedro, se eu não me engano, no capítulo 2, depois você verifica, Pedro vai dizer que Noé foi o pregador da justiça, ou seja, Noé não só estava alertando o povo através da construção do barco, mas também com palavras, e ninguém deu ouvido. E anos depois, irmãos, Jesus se utiliza, no Novo Testamento, Jesus se utiliza da vida e do tempo de Noé para alertar aquele povo. Jesus vai falar assim: olha, na minha segunda vinda, porque eu vou morrer, vou ressuscitar, mas eu voltarei, e na minha segunda vinda será como nos tempos de Noé. Pastor, como era nos tempos de Noé? Todo mundo fazia o que dava na telha, todo mundo vivia por sua conta, todo mundo fazia o que achava que era certo. E Jesus fala isso: olha, nos tempos de Noé, todos casavam-se e davam-se em casamento, todos festejavam, todos levavam a vida de qualquer maneira. Mas aí um certo dia choveu. Deus está sempre alertando, irmãos. Deus está sempre querendo nos comunicar sobre um perigo futuro. Paulo faz a mesma coisa com a comunidade de Corinto. Era uma igreja cheia de dons, irmão, cheia dos dons espirituais, mas era uma igreja que tinha uma dificuldade tremenda no caráter. E Paulo vai falar isso, Paulo vai apontar para essa igreja lá atrás a história do povo de Deus no Egito. Na saída do Egito, no deserto. E Paulo vai dizer: olha, por causa da murmuração, da rebeldia, da reclamação, a maioria desse povo morreu no deserto. E aí esse texto vai ser projetado para que vocês entendam esse alerta de Paulo. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que Paulo vai dizer. Tais coisas aconteceram, vamos resumir, essa rebeldia do povo, como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, ou seja, em poucos capítulos ali, Paulo usa por 2 vezes essa palavra. Qual é a palavra, pastor? Advertência. Deus está sempre nos advertindo, irmãos.
Está sempre nos alertando. E ainda tem aqueles abençoados, assim, né, para não dizer outro nome, que eu não posso dizer, que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, né? A Bíblia tem que ser atualizada. Esse negócio do Antigo Testamento não serve para nada. A gente é o povo da nova aliança, né? Lê somente os evangelhos, Jesus ali, as cartas e está tudo certo. Jesus se referia ao Antigo Testamento. Jesus se referiu a Moisés. Jesus se referiu a Noé. Jesus se referiu a Elias. Pedro olha para trás se referindo a Noé. Pedro, a gente vai ver daqui a pouco, olha para trás e se refere a Ló. Paulo olha para trás e fala e nos remete ao povo de Deus. Como assim o Antigo Testamento ele não tem serventismo? Certa vez uma pessoa perguntou: "Ei, pastor, o que você acha desse camarada aí que diz que a Bíblia tem que ser atualizada?" Eu falei: "Cara, esse cara aí é o meu herege favorito." Não é? Porque, irmãos, o cara é inteligentíssimo. Vocês sabem de quem eu estou falando. Cara, muito inteligente, mas herege. Fala umas coisas que, se a pessoa não estiver atenta, não estiver com um filtro nos ouvidos, destrói a fé da pessoa. Vamos voltar para cá. Ou seja, Deus está falando comigo e com você, amém, irmãos? Glória, irmão, eu já falei isso aqui. Pregar com torcida é bem melhor, sabia? Já começou a sair já, glória a Deus, aleluia. Deus está falando com a gente. Deus está nos alertando. É hora da gente ficar mais sensível ao que Deus quer falar ao nosso coração. Aos alertas de perigo, irmãos. A gente precisa estar mais atento. Salomão, lá em Provérbios 27, ele vai dizer assim: o prudente vê o mal e se esconde. O texto está projetado aí, para você ler também. Mas os insensatos seguem em frente e sofrem a pena. Quem é o prudente, gente? Aquele que ouve o Senhor. Aquele que sabe discernir o bem do mal. Aquele que olha ali e fala assim: cara, se eu trilhar esse caminho aqui vai dar ruim. Vai ter queda, vai ter prejuízo. Minha família não vai ficar bem. Esse é o prudente. E quem é o insensato? Algumas traduções vão dizer tolo. Quem é ele? É aquele que simplesmente vai, que não aceita conselhos, porque Deus fala conosco através de pessoas. Deus fala conosco através de situações, mas esse camarada é insensato. Ele é tolo, ele não presta atenção em nada. O perigo está a um palmo na frente dele, mas ele não enxerga. E ele vai avançar naquele caminho e ele vai sofrer a pena. Seja atento, irmãos, aquilo que o Senhor quer dizer. Ouça o que o Espírito diz ao seu coração. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Irmãos, aqui a gente está para falar da palavra de Deus. Eu não vou, a gente não, homileticamente falando, não é legal a gente ficar compartilhando experiência, porque a pessoa acha que a minha experiência pessoal tem que ser a experiência pessoal dela. Mas na minha vida, irmãos, na minha caminhada com o Senhor, eu já tive várias vezes em que o Senhor me alertou sobre situações ruins que viriam e que eu teria que enfrentar. Eu fui alertado, eu fui preparado. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eu já estava sabendo de muita coisa. E é assim também que o Senhor quer fazer com você. Quer te alertar. Ouça as advertências do Senhor. Então, o problema, irmão, não é, para finalizar esse ponto, não é que Deus não fale, não é que Deus não nos alerte. O problema é a nossa teimosia. Eu deixei essa frase, é a nossa teimosia do coração humano, que ignora os alertas do Senhor. O problema não é a falta de alertas de Deus, mas a teimosia do coração humano em ignorá-los. A mulher de Ló, irmãos, ela foi avisada: não olhe para trás, não olhe. E Jesus nos adverte hoje: não faça como essa mulher. Segundo ponto, por que Jesus diz que eu preciso me lembrar da história dela? Porque essa mulher tinha um coração dividido. Ela não virou, irmãos, estátua de sal pelo simples olhar para trás. A gente precisa entender o porquê ela olhou para trás. Ela olhou para trás porque o seu coração estava lá. O coração dela estava em Sodoma. Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma ainda não tinha saído dela. A mesma coisa vai acontecer quando a gente olha a história
mais uma vez do povo de Deus no deserto. Os israelitas foram libertos do Egito, saíram, só quando eles chegaram no deserto, eles começaram a reclamar, começaram a querer voltar para o Egito. Mas Moisés, aqui no deserto a gente não tem a carne, não tem aqueles legumes do Egito, aqui só tem sol, aqui só tem calor durante o dia, aqui só tem frio à noite, aqui só tem esse maná sem sabor. Para que você trouxe a gente para cá, Moisés? Para a gente morrer nesse deserto? Ou seja, o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. E Sodoma, gente, Sodoma era uma cidade encantadora. Você vai entender isso, deixa como tarefa de casa para você ler Gênesis capítulo 13. O que está acontecendo nesse capítulo? Abraão e Ló começam a prosperar e crescer, quando eu digo nesse sentido de prosperar mesmo financeiramente, economicamente. Os rebanhos aumentam, a colheita aumenta, e o que está acontecendo? A terra onde eles estão juntos, aquela terra não tem mais condição de suportá-los, ou seja, de dar a eles o que eles precisam. Então começa a treta entre os servos de Ló e os servos de Abraão. E aí, Abraão, na sua sabedoria, fala para o sobrinho, Ló é sobrinho de Abraão. Meu filho, é o seguinte, a terra está toda aí na sua frente. Escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, ele deu a prioridade de escolha pro sobrinho. E aonde que Ló botou os olhos? Nas campinas do Jordão. Ou seja, que é o lugar onde era a cidade de Sodoma. Encantou. Tem lugares que nos encantam, não é verdade? Fala assim, cara, se eu morasse aqui nesse lugar, aqui eu ia ter muita oportunidade de trabalho. Aqui eu ia ganhar muito dinheiro. Aqui ia ser assim, ia ser assado, né? Sodoma tinha os pastos verdejantes. Então Ló falou assim, não, eu quero ir para lá. E aí numa escolha, irmãos, olha a questão das escolhas. Olha o que acontece quando a gente não põe os nossos projetos e desejos diante do Senhor. Ele escolheu através da sua humanidade. Ele olhou e falou, não, então eu quero ir para lá. Eu quero ir para Sodoma. E ele foi, irmãos. E ele foi. E a mulher dele, esse tempo que eles ficaram lá, também se encantou com essa cidade. Por isso que ela não queria sair de lá. Por isso que ela olhou para trás. Sabe, às vezes a gente está, irmãos, dentro da igreja, a gente participa das atividades, mas o nosso coração não está completamente em Deus. Nosso coração está ainda em Sodoma. Está nas coisas lá fora, nos pastos verdejantes que o mundo nos oferece. Às vezes as pessoas vêm para cá pode vir para cá com vários motivos. Vem porque acha um ambiente legal, cadeira confortável, climatizado, tem um bom louvor, uma boa palavra, e ela vem. Ela vem porque ela quer ser abençoada, ela vem porque ela tem medo de ir para o inferno, mas o coração dela ainda não está ligado intimamente ao Senhor, irmãos. O coração ainda está conectado mais a Sodoma. Aquela mulher, ela tinha os vínculos em Sodoma. Ela aprendeu os costumes de lá. Ela se encantou com as riquezas. Ela amava aquele lugar. E Jesus vai nos alertar, irmãos, que nós não podemos amá-lo e ao mesmo tempo amar o mundo. João, na sua primeira carta, ele vai dizer, olha, não ameis o mundo, nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquela mulher tinha um coração dividido. Tinha um coração dividido. Ela participava ali das coisas de Deus, eu vou falar isso mais a fundo no próximo ponto, mas o coração dela ainda estava lá. Tem muita gente que vive assim. As pessoas querem agradar a Deus, mas sem abrir mão de Sodoma. Querem ter as bênçãos de Deus,
mas ainda poder desfrutar dos prazeres do mundo. Querem ser amigo de Deus e amigo do mundo e tentar usufruir do melhor desses dois lugares. E a pergunta que eu deixo para você, e você vai responder ela para o Senhor: onde está o seu coração? Onde está o seu coração, irmão? Analisa as suas escolhas, analisa a vida como você tem levado, analisa os seus projetos futuros. Tudo isso vai te ajudar a te dizer aonde está o seu coração. Peça ao Senhor para governar, irmãos, as áreas em que você ainda ama o mundo. Sabe por quê? Porque a gente decide um dia entregar a vida a Jesus. E aí a gente diz que ele, a partir dali, ele é o nosso Salvador e Senhor. E esse senhorio, irmãos, ele não é por completo do dia para a noite. O senhorio do Senhor no nosso coração, ele vai se expandindo. À medida que nós vamos caminhando com o Senhor vai se tornando o Senhor das áreas da nossa vida. Tem áreas da sua vida que o Senhor ainda não tem por completo, que Ele não governa, sabia? Tem áreas da sua vida que você decide e você deixa Ele de fora. São essas áreas que Ele quer governar. Renda-se ao Senhor. Fala assim: Senhor, olha para a minha vida. Senhor, expurga do meu coração e da minha mente aquilo que não te agrada. Toma, Senhor, o lugar na minha vida que só pertence a você. Não olhe para Sodoma, irmãos. Não olhe para trás. Esse é o alerta do Senhor. Não olhe para trás. Não permita que o seu coração permaneça lá. O Senhor não nos quer pela metade, irmãos. O Senhor nos quer por inteiro. O Senhor não aceita um coração dividido. Ele aceita um coração totalmente quebrantado e rendido na presença dele. Amém? Terceiro ponto, por que Jesus fala, lembrem da mulher de Ló? Porque essa mulher, olhando para a vida dela, eu aprendo que conviver com pessoas de fé não significa ser uma pessoa de fé. Vou repetir, conviver com pessoas de fé não significa ser uma pessoa de fé. Essa mulher, ela era casada com um homem justo, tá? Ló era um homem justo. Pastor, isso está escrito no livro de Gênesis? Não, mas está escrito em 2 Pedro, capítulo 2. Pedro, na sua carta, vai dizer que Ló era um homem justo. Ou seja, aquela mulher tinha dentro de casa um marido piedoso. Aquela mulher tinha dentro de casa um exemplo. E mais do que isso, gente, mais do que isso, essa mulher, ela conviveu, antes deles residirem em Sodoma, essa mulher, né, juntamente Ló e a família de Ló, eles conviveram com Abraão. Então lá em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor faz o chamado a Abraão, fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do meio do seu povo, da sua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ló e a sua mulher, eles estavam lá e eles viram Abraão ter essa experiência com Deus. A mulher de Ló viu Abraão celebrar uma aliança com Deus. Essa mulher, irmãos, ela também viu Abraão e Sara receberem a promessa que teriam um filho, apesar dos dois estarem em idade avançada. Essa mulher viu Abraão subir o monte Moriá para sacrificar o próprio filho e Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Essa mulher viu tudo isso, irmãos. Essa mulher, ela estava numa família de fé. E mais, num tempo onde a ignorância a respeito de Deus era quase que generalizada. Ou seja, para resumir isso, essa mulher, ela tinha privilégios espirituais. Ela estava com as pessoas certas. Ela estava no caminho certo. Ela estava aparentemente certa. Era para tudo terminar bem. Só que a gente, olhando para a história dela, a gente percebe que nem tudo que começa bem vai terminar bem.
Nós somos assim, irmãos. Isso eu não falo para você que nos visita hoje, eu falo para pessoas que já estão no ambiente, vamos dizer assim, num ambiente evangélico já há anos, tá? A gente anda com os crentes, a gente vem para o culto, a gente usa os jargões evangélicos, a gente anda com pessoas de Deus, a gente ajoelha e recebe oração, a gente recebe palavra, a gente participa das orações, a gente desfruta de todas essas bênçãos que estar no meio do povo de Deus, mas o nosso coração ainda não está entregue ao Senhor. A gente ainda não é essa pessoa que tem uma fé pessoal em Jesus. A gente ainda não tem a convicção e a certeza de falar assim: eu conheço Jesus. Isso muda tudo, irmãos. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Uma pessoa que genuinamente pode dizer: eu conheço Jesus. A vida dela é diferente. É diferente, irmãos. Porque ela vive num ambiente de fé, e sim, isso é normal, a gente precisa sim celebrar como povo de Deus, mas ela tem a sua intimidade com o Senhor. Ela vem para cá não para cumprir um quadrinho, ela vem para cá não por uma atividade religiosa, ela vem para cá porque ela quer louvar Jesus. Ela tem prazer em estar na presença de Jesus. Ela conhece Jesus. Jesus não é apenas uma história. Jesus não é apenas um personagem histórico, uma pessoa, que isso já é provado historicamente, que caminhou sobre essa terra. Jesus é uma pessoa que vive. E essa pessoa conhece Jesus. Faz toda a diferença, irmãos. Nós aqui, nós servimos uns aos outros, não é? A fé cristã é a fé da mutualidade. No Novo Testamento, a gente vai aprender isso, os mandamentos recíprocos. Então, a gente ora um pelo outro, a gente serve uns aos outros, a gente dá suporte uns aos outros, perdoa, tudo isso. A fé cristã é uma fé que ela precisa ser vivida e celebrada na coletividade, só que eu também preciso ter a minha fé pessoal. Tem a esfera individual, irmãos, e ela é imprescindível na nossa vida. A espiritualidade do pastor Christian, glória a Deus, me abençoa, mas eu preciso ter o meu momento de devoção com o Senhor. Eu preciso parar tempo na minha casa, como diz Mateus 6, verso 6, fechar a porta do meu quarto, entrar no secreto e falar assim: Senhor, agora é só eu e o Senhor e mais ninguém. A comunhão do meu facilitador de pequeno grupo me abençoa, mas eu também preciso ter a minha própria comunhão com o Senhor. O compromisso e a entrega de toda a liderança da igreja com o Senhor abençoa todos nós, mas cada um de nós aqui é chamado a ter um tempo de devoção, de comunhão, de intimidade pessoal com Deus, e que isso seja na nossa vida inegociável. A gente precisa, irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas estão lá fora precisando conhecer Jesus. Você que entra aqui nessa noite, saiba que aqui é tudo sobre Jesus. Mais importante aqui não é um M, não é a placa da Igreja Batista Memorial. Aqui na frente você nunca vai ver a foto de um pastor, muito menos com um chapéu de fazendeiro. Aqui não tem a ver com pessoas, não tem a ver, irmãos, com quem prega, tem a ver com quem é pregado. Sobre quem é falado. Não importa se sou eu, o nosso pastor titular, o pastor Christian, Israel, Eduardo, os meninos, a pastora, não importa. Aqui é tudo sobre Jesus. É Jesus, irmãos. Porque é Jesus que transforma a nossa vida. É Jesus que muda a nossa história. É Jesus que faz nova todas as coisas na nossa vida. E nós, como diz a palavra, nós somos carta aberta do Senhor. E as pessoas estão querendo nos ler para conhecer o Senhor.
Vai chegar o momento, irmãos, e na questão não é se, mas é quando, que as coisas vão apertar na nossa vida. Haverá momentos em que o deserto vai bater a porta, que as dificuldades vão aparecer, e o Senhor vai dar a direção para você, e talvez a direção seja, não olhe para trás. E aí eu pergunto para você, quem vai poder tomar essa decisão por você? O seu pastor, o seu líder, o seu pai, sua mãe, quem vai tomar? Se você vem de terceira e quarta geração de crente, de cristão, glória a Deus pela sua vida, mas você precisa conhecer o Senhor. O Deus que foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, hoje tem que ser o Deus do João, da Maria, da Raquel, do Valdir, do Israel. É vida pessoal com Deus, sabe por quê, irmãos? Porque haverá momentos em que eu não vou ter como consultar ninguém, vai ser só eu e o Senhor. A questão vai ser, eu vou obedecer ou não? E ninguém terá como me dar a resposta. Eu posso até consultar, mas a pessoa vai falar assim, olha, você precisa orar, eu posso te ajudar a orar, mas essa decisão ela é tão importante que só pode ser tomada você e Deus. E deixa eu falar, sabe quem não olha para trás? Quem confia. Quem confia. Quem conhece. Eu não entendo. Irmãos, eu não preciso entender. Eu preciso confiar. A nossa cabeça hoje, a nossa mentalidade, ela é questionadora e está tudo certo. Isso faz bem para o nosso desenvolvimento como sociedade. Questionar, estudar, para que a gente possa avançar como povo, não é? Como cidadão. Mas nas coisas de Deus, nem sempre Deus vai te dar explicação. Aqui, eles estavam recebendo a explicação. Olha, sai, porque haverá juízo. Deus, em alguns momentos, vai dar ordem a você, mas não vai dizer para você o porquê. E aí você precisa confiar no caráter dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é fiel. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Viver a vida com Jesus, eu posso dizer que em alguns momentos é meio que uma aventura, né? Em alguns momentos você fala assim, Deus, é assim mesmo? É. Mas eu posso dizer para você, irmãos, quase 2 décadas vivendo com o Senhor, Ele nunca me desamparou. Nunca, irmãos, nunca. Ele nunca vai desamparar aqueles que confiam no seu nome, jamais. E aí uma coisa, irmãos, que me deixa triste, eu preciso falar isso, eu acho que cabe aqui nesse ponto da mensagem. É ver certos casamentos, porque olhando para a família de Ló, para sua esposa, depois de tudo que eu falei aqui, vocês perceberam que aquela mulher, ela vivia na aba espiritual da família ali, estava tudo certo, ela não tinha sua comunhão com Deus. Senão, ali no momento decisivo, haveria obediência. Às vezes a gente é assim, a gente vai surfando na espiritualidade das pessoas, do pastor, do líder, do pai, da mãe. E nos casamentos a gente às vezes vê isso, irmãos. E é muito triste, porque isso é uma inversão de papéis. Porque o homem, agora eu falo para os homens. Quando eu digo falo para os homens, estou falando para mim também, tá, irmãos? Tá? Eu me incluo nisso também. Nós somos os líderes espirituais da nossa casa. Quando eu digo líder, eu não estou falando que você é o chefão da sua casa. Tá? Que você manda e desmanda, que você faz tudo de qualquer maneira. Não é isso. Líder cristão, à luz da palavra, é aquele que provê, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que ministra ao coração, é aquele que dá a direção para a família, é aquele que se sacrifica pela esposa e pelos filhos. Esse é o líder. Vocês concordam comigo que nesse papel, nessa função, espera-se que o homem precisa ser mais saudável emocionalmente e espiritualmente que a mulher, sim ou não? Sim, irmãos. Sim. Porque é o homem que vai dar a direção, é o homem que vai ministrar, é o homem que vai dar o apoio espiritual quando a mulher não estiver bem. Ele tem que estar bem. Só que sabe que às vezes eu vejo, irmãos, e é com uma certa frequência, essa inversão. A mulher está buscando a Deus de todo o coração, cara.
E o homem está lá. Vocês estão rindo, mas é sério. A mulher, irmãos, está jejuando. Sabe por quê? Porque está com crise financeira a casa, o filho está longe de Jesus, a doença assolando a família. E a mulher fala assim, não, cara, eu vou buscar Deus. Eu vou para a oração, eu vou para o congresso, eu vou jejuar. E a mulher está literalmente passando fome, o boca aberta está comendo pastel petisco na frente da televisão e vendo futebol. Nada contra o futebol, tá, irmãos? Você pode ver. Você só não pode deixar a sua esposa desamparada e ela fazer um papel que é seu. É seu. Você deve buscar o Senhor. Você deve ser a coluna espiritual da sua casa, não é sua esposa. Sabe por quê? Porque se ela assumir esse papel, ela vai ficar sobrecarregada. E vai ter uma hora que ela não vai aguentar. Ah, pastor, eu tenho um caminhão que ele carrega 5 toneladas, mas eu coloco 7 toneladas nele, 8 de boa. É, porque ele está novo, está no início, aí você vai botando, você vai carregando, e vai viajando, e sobrecarga no caminhão, sobrecarga. Daqui a pouco, o que acontece com esse caminhão, irmãos? Abre o bico, né? Então, com a gente é assim também, homem e mulher. Cada um de nós foi chamado a um papel. Os nossos valores e a nossa dignidade diante do Senhor é igual. Mas nós temos funções e papéis diferentes. A gente não pode ficar na aba espiritual da nossa esposa. Irmãos, digo para você, é uma bênção ter uma mulher que ora, ter uma mulher que lê a Bíblia. Não tem dinheiro no mundo que paga eu entrar no meu quarto e ver a Raquel lendo a Bíblia, irmãos. Ver ela ensinando a palavra às crianças. Ver minha esposa orando. Isso não tem preço, irmãos. Ela desenvolvendo e cultivando a sua própria espiritualidade com Deus. Isso não tem preço, irmãos. Nada paga isso. Carro do ano, viagem para o exterior, riqueza, nada paga. É engraçado que às vezes o fanfarrão não é capaz de elogiar a mulher. Fala assim, poxa, amor, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher de Deus. A gente está passando dificuldade, você está aí na brecha, eu louvo a Deus pela sua vida. Não, vai vivendo de boca aberta aí e vai sobrecarregando a mulher. Mas tudo bem, a mulher de Ló vivia assim. Ela surfava na espiritualidade da família patriarcal ali, daquela família que tinha uma aliança e tinha comunhão com Deus. Ou seja, ela não estava preparada. Gente, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais nós estaremos preparados para responder positivamente aquilo que Ele nos pediu. Vou repetir, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós estaremos preparados para responder positivamente aquilo que o Senhor nos pedir. Conta-se uma história que um jovem vivia num interiorzão, assim, tipo do centro-oeste do Brasil, que ele, mais ou menos com seus 20 anos de idade, ele não conhecia o mar. Ele teve a oportunidade de fazer uma viagem, e ele chegou no litoral, ele ficou encantado. Aquele jovem tinha uma alegria, e ele chegou ali naquele local, era um porto, e ele, assim, quase que falando com todo mundo que passava por ele, olha, agora eu posso dizer, eu conheço o mar, olha que maravilha, olha o cheiro do mar, eu sonhava em conhecer o mar. E aí naquele porto, estava descendo de um navio, um marinheiro que tinha mais ou menos uns 50 anos de experiência no mar. E quando ele falou isso, olha, eu conheço o mar. Esse marinheiro olhou para ele e falou assim, que bom, guri, eu também conheço o mar. Qual é a diferença, irmãos? Entre os dois. Posso dizer que os dois conhecem o mar, sim ou não? Sim. Mas eles conhecem com a mesma intensidade? Conseguiram entender? Assim também deve ser a nossa relação com Jesus. Eu conheço Jesus, mas a pergunta é, como você o conhece? Quarto ponto, e a gente vai caminhando para o final. Jesus fala, lembrem da mulher de Ló, porque essa mulher, ela resistiu ao chamado para um lugar melhor. Irmãos, há momentos em que Deus vai nos movimentar. A nossa vida ela é feita de ciclos e de estações. Então, em alguns momentos Deus vai falar assim, ó, vamos caminhar.
E pode ter certeza, se Deus está te movimentando, se Deus está te tirando de um lugar, pode ter certeza que Ele vai te levar para um lugar melhor. Irmãos, eu amo minha comunidade, eu amo estar aqui na Memorial, glória a Deus por estar aqui. Se um dia eu não estiver aqui também, eu vou estar feliz, sabe por quê, irmãos? Porque eu sei quem está conduzindo a minha vida, eu sei quem está me levando. Eu sei que Ele sempre vai ter o melhor para Memorial, Ele sempre vai ter o melhor para mim e para minha família, então eu não me preocupo, pode ter certeza. Agora eu falo para você a nível profissional, se Deus talvez está fechando uma porta para você numa profissão, num lugar onde você gostaria muito de atuar, pode ter certeza, vai chegar um momento que Deus vai abrir uma porta em outro lugar, num lugar melhor para você, mas a gente geralmente... A gente tem o desejo de ficar onde nós estamos. Por quê? Porque é a nossa zona de conforto, a gente já conhece todo mundo, a gente sabe como é que é a rotina, a gente conhece as dinâmicas do local, as pessoas. O povo da antiguidade não vivia dessa maneira. O povo, eles, no deserto, eles acampavam. Eles acampavam e permaneciam acampados enquanto... a nuvem repousava sobre o arraial, e ali eles ficavam. A nuvem estava ali e eles permaneciam. Quando a nuvem saía, eles desmontavam o acampamento e avançavam. Então, há momentos da nossa vida que Deus vai falar assim, olha, monta o acampamento, é aqui. Mas vai chegar também momentos que Deus vai falar assim, olha, desmonta o acampamento, dobra as tendas, coloca a mala em cima dos animais, garra as crianças de colo e vamos embora, vamos caminhar, essa é a dinâmica. E a gente tem que estar preparado para isso. A mulher de Ló, ela estava resistindo à condução do Senhor. Irmãos, não resista à condução do Senhor, amém? Mais uma vez, por mais que você entenda, permita Ele conduzir a tua vida e a tua história. Ele, irmão, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. O povo patriarcal era um povo, podemos dizer que era um povo seminômade. Eles viviam mudando de um lugar para outro. Abraão era assim, quando ele foi chamado lá em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, já falei do chamado dele, ele saiu de lá, ele foi para Canaã, em Canaã teve fome, ele foi para o Egito, deu ruim lá no Egito, ele mentiu para o faraó, vocês conhecem a história, a partir de Gênesis capítulo 12, ele saiu do Egito e voltou para Canaã, e a mulher de Ló estava acompanhando tudo isso. Ela já estava acostumada com essas mudanças, com essas conduções do Senhor. Isso é mais uma prova que ela olhar para trás mostra que ela de fato, irmãos, estava muito, mas muito apegada a Sodoma. E a saída daquele local, nesse evento que a gente leu, era uma saída urgente. Ela tinha que acontecer logo. O verso 16 lá de Gênesis 19 que a gente leu, disse que os anjos estavam assim, gente, vamos embora, levanta, pega Ló, pega sua mulher, pega suas filhas. E o texto vai dizer o seguinte, eles demoravam. Eles demoravam. Por que a gente demora tanto, irmãos, a atender o Senhor? Por que é tão difícil a gente se mover na direção que o Senhor está nos apontando? E pode ter certeza, vai ter momento que se a gente empacar, irmãos, Jesus vai falar assim, não, vamos embora, vamos andar, como aquela águia que, sabe, coloca os espinhos lá no ninho, para os filhotes voarem. Deus, se necessário, vai fazer isso conosco. Fala assim, não, vamos embora. E foi o que os anjos fizeram, não, agarraram ele, essa família pelas mãos, e falaram assim, não, vamos embora, vocês estão demorando demais. Irmãos, tem lugares que se a gente permanecer, nós vamos morrer. Tem lugares que estão nos matando emocionalmente e espiritualmente. Tem lugares que é tanta perversão e são tão corrompidos que Deus quer nos tirar de lá. Sabe por quê? Porque isso nos traz desânimo. É muito ruim a gente estar num lugar de trevas, irmãos, porque isso vai abafando a nossa fé, isso vai nos abatendo, e se a gente não abrir os olhos, a gente começa a assimilar a cultura do meio. É muito difícil vencer o meio, tá?
Muito difícil. Então, por isso que você vem aqui aos domingos, você durante a semana participa de pequeno grupo, e se você, irmão, não está em pequeno grupo, escolha um pequeno grupo para participar, para fortalecer a sua fé. Esse é o momento em que a gente, na nossa celebração comunitária, a gente fortalece a nossa fé para a gente poder encarar o mundo lá fora. E o mundo lá fora, ele quer nos engolir, quer destruir a nossa fé. E a gente, se não tomar cuidado, a gente vai assimilando e acaba copiando a cultura do local. Sabe aquele local que todo mundo reclama, irmãos? Terrível estar em local assim, não é? Mas se você não tomar cuidado, daqui a pouco você é o próximo reclamão. Reclama de tudo. Está muito quente, está muito frio, está cheio, está vazio. Pastor, esse domingo pregou demais, aí no outro domingo o pastor pregou de menos. O louvor está muito alto, o louvor está muito baixo, não tinha que ser só 4 músicas, tinha que ser 5, tinha que ser 6, tinha que ser 2. Sabe aquele povo que vai, sabe? As coisas, pequenas coisas assim, irmão, e a gente não percebe, mas vai minando o nosso coração, sabe? Ambiente de deslealdade, irmãos. É muito triste viver nesses ambientes assim, sabe? Onde a conversa é sempre a pessoa que não está presente, sabe? É muito ruim isso. A pessoa não está presente, ela é o alvo ali daquela rodinha ali de conversa. E se ela chega, né, como a gente costuma brincar, vamos mudar o assunto porque o assunto chegou. Isso é terrível. E a gente acaba assimilando e copiando essas coisas. Então Deus quer te tirar, irmão, de ambiente de treva. Ah, pastor, mas eu não tenho que ser luz. Sim, você tem que ser luz. Você é chamado a ser luz. Agora a pergunta que eu te faço é: a sua luz é intensa o suficiente para dissipar as trevas do lugar onde você está? Se a resposta é não, você precisa cuidar e sair desse lugar o quanto antes. É isso, porque senão você vai ser vencido pelo meio. E por último, eu já peço para que você vá se colocando em pé, para a gente já ir se preparando para a ceia do Senhor. O que eu quero dizer para você é: confie naquele que está te conduzindo. Confie naquele que te conduz a um novo lugar, irmão. Confia. Não permita que os laços com Sodoma te paralisem. A nossa natureza é assim, tá? Nós somos pecadores. Então a gente tem, além da tendência de permanecer na nossa zona de conforto, a gente também tem a tendência de permanecer onde a nossa carne será alimentada, onde o pecado nos envolve. Não permita que isso aconteça com a sua vida. Confia naquele que está dizendo para você: olha, não olhe para trás, siga adiante, confie no Senhor. Como eu já disse, por mais que você não entenda, confie no Senhor. Eu amo, irmãos, aquele texto, aquele ensinamento que Paulo dá a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Timóteo, eu creio no Senhor. E eu estou bem certo, Timóteo, que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu lhe confiei até aquele dia. Deus é poderoso, irmãos, para te conduzir na jornada da vida e não faltar provisão para você e para sua casa, não faltar proteção nas estradas sinuosas da vida, não faltar cura quando a enfermidade chegar. Confia, porque Ele é poderoso para te guardar. Talvez você esteja agarrado a Sodoma pela culpa. Pastor, já fiz tanta coisa feia em Sodoma. Pastor, eu já fui tantas vezes caminho de treva naquele lugar. Tantas vezes eu já fiz o que desagrada ao Senhor. Mas, irmãos, é hora de avançar. Sabe como a gente avança? Pedindo perdão ao Senhor, se arrependendo genuinamente, fazendo como Paulo disse aos filipenses: olha, gente, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Paulo deu o aval, irmãos, vocês sabem disso, para a morte de Estevão. Paulo era um perseguidor implacável da igreja, mas aí chega um momento que ele tem um encontro com Jesus, e ele diz aos filipenses: eu esqueço
das coisas que para trás ficaram. E eu avanço para as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo. Eu quero ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, prossegue para o alvo. Avança. Pede perdão para as coisas que passaram. Pede o Senhor para trazer cura sobre a sua vida, para que você possa caminhar sem culpa, olhando para a frente e não fazendo como a mulher de Ló, olhando para trás, sendo petrificada, permanecendo ali, tendo um final triste. Não é esse o fim que o Senhor quer para a sua vida e para a sua história. O Senhor quer que você avance. O Senhor tem um caminho de paz, de prosperidade. Deus tem um novo tempo para a gente, uma nova estação, um novo estágio de vida. Mas para isso a gente precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para o alvo, para Jesus. Olha para Ele. Olha para Ele, irmãos. Olha para Ele. Não importa o que está acontecendo. Está chovendo, fogo e enxofre, não importa. Não, olha, fala: Senhor, agarra nas minhas mãos. Me leva, Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu estou confiando que o Senhor está conduzindo a minha vida. Está conduzindo por uma estrada que eu não conheço, mas é o Senhor que está na direção do carro da minha vida. E o Senhor vai me levar até o destino, porque o Senhor é poderoso para guardar a minha vida, a minha esposa, os meus filhos. O Senhor é poderoso para guardar tudo que eu confiei, tudo que eu depositei, Senhor, nas tuas mãos, será guardado até aquele grande dia, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, ó Pai amado, seguir o caminho que o Senhor tem para nós. Não queremos, ó Deus, ser levianos em relação às advertências que o Senhor nos faz. Nós queremos, Senhor, dar a devida importância a tudo que o Senhor nos comunica. Nós queremos te obedecer, ó Pai amado. Nós queremos honrar o teu nome. Nós não queremos olhar para trás, Senhor. Nós não temos mais vínculo nenhum com Sodoma, Pai. E te pedimos em nome de Jesus, se há alguém aqui, ó Pai amado, com as emoções, com o coração aprisionado em Sodoma, que o Senhor venha quebrar pelo poder que há no sangue de Jesus. Pai, a minha oração é: quebra os vínculos do passado. Quebra, ó Pai amado, as alianças feitas no inferno, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, nessa noite toda consagração feita com as trevas, em nome de Jesus, e dá hoje um novo caminho, Pai, uma nova vida. Transforma cada um aqui, Senhor. Inaugura um novo tempo na nossa vida, na nossa família e também na nossa igreja, Papai, em nome de Jesus. Que a gente venha te conhecer, Senhor. É tudo sobre o Senhor, é tudo sobre Jesus. Que o nosso maior prazer, Pai, e o nosso maior deleite seja estar, ó Pai amado, na Tua presença. Seja te conhecer mais e mais, Senhor. Seja caminhar com o Senhor. Ser conhecido, ó Pai amado, como um homem, uma mulher, um jovem que caminha com Jesus. Então eu te peço, Pai, desperta no coração de cada pessoa aqui esse desejo de conhecer o Senhor, de se render ao Senhor e de se entregar ao Senhor. E essa oração, Pai, eu faço no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Você diz amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.